Boa noite, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez para esta oportunidade muito gratificante de poder estudar, refletir, ponderar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, então, nós vamos falar dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, fala sobre as perfeições, e especificamente mais para o final nós temos um tópico chamado a virtude, que consta das instruções dos Espíritos sobre esta qualidade, como ele mesmo fala na introdução do tópico, uma qualidade essencial para o homem de bem. Então, as virtudes, como nós sabemos, elas são qualidades, né, e são características da personalidade do homem que refletem a sua natureza e a sua propensão para buscar este caminho do agir corretamente, da boa conduta, dos bons valores, e exatamente dentro desse aspecto que o capítulo em si vem a nos exortar, vem a nos estimular a seguir em nossas vidas, né? Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, né? Todas essas características das virtudes, né? E são qualidades do homem virtuoso. Algo que nós estamos ainda sem dúvida aprendendo, praticando através de tentativa e erro ao longo de nossa vida, de nossas vidas, né, das existências, através das reencarnações sucessivas, e que a doutrina espírita nesses tempos contemporâneos, né, nesses tempos em que vivemos, veio a nos esclarecer, a nos orientar e a nos trazer bastante conforto, né? Há pouco tempo eu conversava com a minha esposa sobre como deve ser difícil a vida de uma pessoa que não tem essa concepção da reencarnação, né? Dessa possibilidade de você aprender e reaprender com os erros, né? Fazer essas escalas ao longo da evolução, ora no plano espiritual, ora no plano material, fazendo um balanço daquilo que foi a sua evolução. Porque para a pessoa que vive este conceito da vida única de existência do corpo físico, né, do nascimento à morte, realmente no mundo em que nós vivemos, com tantas iniquidades, né, tantas imperfeições, tantas injustiças, deve ser muito difícil viver, né, porque não existe consolo, não existe racionalidade em tudo o que acontece. E é por isso que o Espiritismo nos traz essas noções muito esclarecedoras e muito reconfortantes, né, para a nossa consciência de que tudo está dentro de um grande planejamento, faz parte do aprendizado, faz parte do livre arbítrio de cada um dos espíritos, né, que escolhem praticar o bem ou praticar o mal. E quando falamos em praticar o bem, né, voltamos ao tema do nosso estudo da virtude, né, quando ele cita no início, os espíritos nos elencam no início do capítulo essas qualidades que eu já falei, né, do espírito virtuoso, que é ser bom, caridoso, laborioso, né. Eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre o sóbrio que ele fala aqui, a sobriedade, né, porque me veio a lembrança também os conceitos do filósofo grego Aristóteles, quando ele diz que o equilíbrio está no meio, né? Ou seja, é exatamente essa característica da sobriedade do espírito, né? Nunca elevar-se, nunca deixar-se ir aos extremos, né? Buscar sempre aquele caminho do meio, do equilíbrio, da ponderação, no momento das escolhas que fazem sua vida,
na ponderação das escolhas que já fez também, analisando as suas consequências, se foram boas ou se foram ruins, e a partir daí aprendendo. E esse aprendizado paralelo e apoiado pelo ensinamento dos Espíritos dentro da doutrina é que nos traz realmente bastante esperança, nos fortalece a fé de que nós estamos no caminho certo, né? Mesmo que ainda venhamos a cometer erros, que sejamos espíritos imperfeitos, que passemos por dores e sofrimentos que fazem parte ainda desse processo de evolução, mesmo com tudo isso, nós estamos no caminho certo. É o caminho que eles nos ensinam, eles nos orientam, e quando nós nos esforçamos para compreender, para estudar e principalmente para colocar em prática esses conhecimentos, nós temos este conforto da consciência, nós temos esta sintonia com os bons espíritos, que são os nossos mentores, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando, buscando fazer com que nós não nos desviemos deste caminho do bem. E este caminho do bem, como eu falei, é um caminho que ele não é perfeito. É um caminho, como os Espíritos nos lembram também na lição, que muitas vezes essas virtudes, né, do homem, elas vêm acompanhadas de algumas pequenas enfermidades morais, que são exatamente reflexo ainda da nossa imperfeição, do nosso estado evolutivo, que é característico de espíritos que estão no mundo de provas e expiações, como nós estamos. Mas, como eu falei, felizmente nós temos o apoio, né, este amparo, o alicerce de uma doutrina que nos traz essa fé racional e que nos faz entender que podemos errar, mas devemos buscar o caminho do bem e devemos principalmente aprender com os nossos erros. E a escolha do caminho do bem, né, do caminho do acerto, vamos dizer assim, das virtudes, a prática da virtude, é uma característica muito importante, é uma escolha muito importante do espírito, mas que não é fácil, porque nós vivemos num mundo, né, que é cercado por valores que muitas vezes nos distanciam desses valores das verdadeiras virtudes. Essa energia pesada que envolve todo o globo terrestre, de muitas imperfeições ainda, de muitas injustiças, e que fazem parte da nossa rotina do dia a dia, né? Nós convivemos com isso no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, nas pessoas com as quais nos relacionamos, na sociedade, né? Muitas vezes as pessoas vivem um clima de competição, de disputa, às vezes por status, às vezes por poder, por influência, por querer angariar mais benefícios, mais posses materiais e riquezas materiais. Isso tudo gera este atrito, este conflito que envolve a todos nós. E muitas vezes, como eu falei, esse caminho do bem, ele é difícil de percorrer se nós não estivermos atentos e vigilantes o tempo todo. Vigilância essa que se conquista primeiro com o estudo, né, e a compreensão do que é ser um bom cristão, um bom espírito em evolução e qual o caminho a seguir. E também que se conquista essa vigilância, esta permanente sintonia com a espiritualidade que nos ampara, isso se conquista com o nosso esforço pessoal, né, com a nossa dedicação em colocar em prática esses conhecimentos. E principalmente colocá-los em prática com uma atitude, como nós lemos acima, sóbria, modesta, sem querer fazer alarde das nossas conquistas, das nossas boas ações, das nossas boas obras, trazer tudo isso para o campo íntimo da consciência do espírito. Fazer de forma disciplinada, a princípio, com certeza, pode ser até de uma forma até forçada,
E com o tempo, com a prática e com a resposta interior que a nossa consciência nos dará de estarmos seguindo o caminho correto, essas ações disciplinadas e muitas vezes forçadas passarão a ser espontâneas, naturais, porque aí o espírito já realmente aprendeu que este é o caminho que vai lhe trazer toda a paz necessária, toda a tranquilidade, toda a serenidade diante dos problemas e das dificuldades. Essa é a resposta que todos nós buscamos e queremos na nossa vida, né? A compreensão dos verdadeiros valores não faz com que busquemos riqueza, poder, status, destaque de qualquer forma. Não, nós queremos simplesmente fazer o bem dentro do nosso alcance, dentro do nosso lar, da nossa família, das pessoas que nos buscam, às vezes das oportunidades que surgem no dia a dia, na rua. Alguém, ainda mais nesses tempos de tanta crise, tantos desempregados, tantos passando fome. A gente vê jovens, às vezes, nos semáforos, nos cruzamentos, vendendo uma balinha para poder, às vezes, colocar comida na mesa, auxiliar sua família, e muitas vezes nós passamos apressados sem dar atenção. Deixe muitas vezes a sua intuição dizer, olhe para o rosto dessa pessoa e veja realmente se ela é uma pessoa que está precisando ou não. Está precisando dessa sua disponibilidade em praticar o bem. Em às vezes perder um tempo ali para conversar, conhecer a história de vida dessa pessoa, né? Dar além de um auxílio material, que pode ser a compra daquele produto, pode ser também uma motivação de esperança, de fé em Deus. Isso é muito importante, né? São tempos difíceis que muitas famílias passam por muitas necessidades, conflitos que vêm oriundos de natureza material e que muitas vezes se refletem em violência doméstica, em agressões, em famílias desestruturadas e destruídas, né? Porque às vezes as condições materiais se deterioraram e a fé não era suficiente para manter aquela união, aquele apoio mútuo, aqueles compromissos do espírito, né, que são tão importantes nos grupos familiares quando se reúnem, para que juntos possam se apoiarem e passar pelas dificuldades que tantos vivem nos momentos atuais. Dificuldades essas que foram vivenciadas ao longo de séculos e milênios por muitos outros espíritos, né? Nós mesmos, nas nossas vidas anteriores, mas o que é interessante que neste capítulo do Evangelho os espíritos nos apresentam é a história daqueles que foram muito virtuosos, como Vicente de Paulo e outros que poderíamos citar também como Francisco de Assis e etc., que fizeram todos, né, praticaram o bem de uma forma muito desinteressada, esquecendo-se muitas vezes de si mesmo, né? Olha que coisa maravilhosa e bonita, né? E é exatamente dentro do exemplo que Jesus deixou, né? E que esses grandes espíritos vieram a seguir, já vieram certamente com essa missão, espíritos evoluídos, que tinham essa capacidade de fazer e de deixar um exemplo também muito importante para o progresso da humanidade, cada um ao seu tempo, e é como os espíritos vêm a nos convidar a seguir essa virtude cristã, cujo exemplo foi Jesus. Espírita também, dizem, porque do ponto de vista do espiritismo, ela vem trazer um esclarecimento ainda mais profundo, né, aliado a essas questões da mediunidade, da vida espiritual, da reencarnação, que com certeza nos trazem muito mais esclarecimentos e muito mais racionalidade, né, daquilo que nós buscamos em nossas vidas, que são as respostas fundamentais, né, quem sou, de onde vim e para onde vou.
Sabemos que é difícil, né? Não estamos ainda no nível desses grandes espíritos de agir de uma forma assim tão desinteressada, tão sacrificante como foi a vida de cada um deles, mas são exemplos a serem atingidos. Com certeza, ao longo das vidas sucessivas, nós, se nos esforçarmos, teremos condições também e oportunidades para praticar um bem desta magnitude. Contudo, para isso, os Espíritos nos alertam uma vez mais. Aqui, ó. Afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que maculam todas as belas qualidades. Como eu já falei anteriormente, essas virtudes elas têm que nascer dentro do coração, dentro da consciência, e é lá que elas encontram o seu reconhecimento. Não busquemos o reconhecimento dos homens, porque isso é vaidade, é amor próprio, e essa ostentação ela só nos atrasará a evolução e não vai nos auxiliar neste processo tão importante em nossas vidas. E o interessante e importante neste processo, nesse trabalho de construção e de aquisição das virtudes, é que nós estejamos focados realmente em adquirir as virtudes. Porque a cada virtude nós sabemos que corresponde um defeito respectivo. Mas devemos lembrar que esses defeitos existem, nós temos, nós muitas vezes nos deixamos levar por eles, mas devemos focar na virtude, no aspecto positivo da conduta, né? No aspecto de prática, de estudo, de disciplina, de registro muitas vezes das nossas atitudes no dia a dia, como se fosse uma espécie de um próprio diário para aqueles que têm essa oportunidade, até mesmo disponibilidade de tempo, né? De como foi o seu dia, de como foi a sua semana, de fazer uma autoanálise com bastante imparcialidade, buscando às vezes até a opinião de pessoas próximas que muitas vezes conseguem identificar melhor em nós alguns aspectos a serem trabalhados, né, que nós muitas vezes pelo hábito de anos e anos não conseguimos identificar. Um cônjuge, um irmão, né, um parente mais próximo que possamos contar para, poxa, o que eu posso melhorar em mim, o que eu não estou agindo, né, corretamente. E aí nós identificamos, não, preciso trabalhar um pouquinho mais a humildade, preciso trabalhar a paciência. Na verdade, todos essas qualidades, né, todos nós temos que trabalhar o tempo todo. Mas se nós buscarmos trabalharmos todas ao mesmo tempo, de repente é possível que nós não tenhamos condições de trabalhar todas as virtudes ao mesmo tempo. Então podemos escolher uma por semana. Bom, essa semana eu vou trabalhar a paciência. Eu vou ver em que situações do meu dia a dia, da minha rotina, em que eu costumo perder o meu controle emocional, dar vazão à impulsividade, à agressividade diante de ofensas que possam me chegar, a contrariedades em todas as situações, sejam no lar, no trabalho, no dia a dia, na sociedade, né? Procurando ver as pessoas com bastante serenidade, né? Entender que todos nós somos pessoas com defeitos e assim nós podemos aprender, principalmente, um aspecto muito importante dos relacionamentos humanos, que é aquele de que nós não temos nenhuma, zero capacidade de controlar as ações dos nossos semelhantes, por mais próximos que eles nos sejam. Mas nós temos a capacidade de controlar as nossas ações e as nossas reações. E esse é um trabalho de muito estudo individual, de muita autoanálise, em que nós devemos buscar não modificar o semelhante para que nós possamos viver bem, viver em paz dentro de uma família, por exemplo, mas mudar a nós mesmos para que a nossa atitude seja uma atitude muitas vezes de tolerância, de compreensão, de paciência, como eu falei, porque este nosso exemplo de serenidade, de equilíbrio, de tolerância, ele contagia todos os que convivem conosco, ao nosso redor.
E essa é uma forma também de que nós trabalhemos e desenvolvamos as nossas virtudes, que são tão essenciais. Bem, esse tópico ele é bem curtinho dentro do Evangelho, né? A gente está procurando explorar e principalmente levando para as questões práticas da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, para que a gente possa tentar entender de uma forma mais adequada, né? Ao nosso dia a dia. E um aspecto interessante que ele comenta aqui, já finalizando o capítulo, é que ele diz que não é errado o ser humano, o espírito, né, ele sentir uma satisfação íntima ao praticar um bom ato, ao fazer o bem. Né? O errado é ele querer buscar levar isso para fora e querer o reconhecimento externo. Né? Isso já entra no campo da vaidade, do amor próprio, etc. Revela, e aí é que está essa necessidade da autoanálise de cada um com bastante humildade e imparcialidade, muitas vezes feita externamente, né? Revela muitas vezes uma insegurança do ser, né? Ou seja, você não tem segurança daquilo que você praticou, você precisa da aprovação externa. Você precisa que alguém diga, olha, que coisa boa, que coisa bonita que você fez. Não, a resposta é sempre interna. Essa é a única que conta, essa é a única que vai trazer aquela paz interior, aquele exemplo que nós vimos em São Vicente de Paulo, em Francisco de Assis, nos grandes espíritos que vieram para nos trazer exatamente esses exemplos. E essas instruções dos espíritos que nos foram passadas por 3 espíritos, na verdade, François, Nicolas e Madeleine, em 1863, elas concluem o estudo, eu vou até ler o trechinho aqui antes da gente comentar, que é muito interessante. Dizem assim, é preferível que se tenha menos virtudes com modéstia a ter muitas virtudes acompanhadas do orgulho. Foi pelo orgulho que as gerações sucessivas se perderam, e pela humildade um dia deverão redimir-se. Interessante, né? A modéstia sendo trazida novamente para a nossa reflexão, a humildade, a necessidade de praticarmos as ações dentro desses valores, dessas virtudes, para combater o orgulho, né? Essa necessidade de ter reconhecimento, de ser reconhecido, e principalmente eu acho muito interessante refletirmos e ponderarmos sobre isso que ele fala, foi pelo orgulho que as gerações sucessivas se perderam. Que gerações são essas? Essas gerações somos nós mesmos, que nas vidas anteriores viemos cometendo os mesmos erros, que o orgulho foi sendo essa corrente que nós estamos arrastando lentamente ao longo de gerações e gerações, e que chega ao Espiritismo com todo o seu esclarecimento, com toda a sua claridade, né, com toda a sua simplicidade, lógica, racional. O Espiritismo vem nos mostrar que é este o caminho. Devemos praticar as virtudes, conquistar as virtudes, para que o orgulho não tenha domínio sobre nossas ações. E essas gerações se perderam, e como nós sabemos, a evolução é lenta e gradual, ao longo de séculos, ao longo de milênios. Quando nós lemos algumas passagens do Evangelho, algumas parábolas de Jesus, nós ainda vemos a atualidade dessas mensagens nos dias de hoje. Por aí nós temos a noção de como é lenta a evolução, né? E como a humildade de Jesus foi um exemplo de tal magnitude que até hoje os Espíritos nos falam, pela humildade um dia as gerações deverão redimir-se. É uma lição muito importante, como todas do Evangelho, para que possamos ler e reler, possamos fazer com que ela possa se tornar, vamos dizer assim, um guia, né? uma lista de verificações ao longo da nossa vida. As virtudes são importantes, o trabalho de reforma interior que algumas casas espíritas traziam no passado e que outras não praticam, mas que é uma coisa importante. Nós devemos buscar essa autoanálise, essa autocrítica, muitas vezes feita em grupos,
dentro das casas espíritas, às vezes dentro do lar, das famílias, né? Entre primos, entre amigos mais íntimos que comungam dos mesmos valores, das mesmas ideologias, religiões, para que possamos compartilhando as experiências, nós podemos verificar que o ser humano, muitas vezes em sociedade, em família, ele peca em aspectos muito semelhantes uns dos outros. É por isso até que ele fala que gerações sucessivas se perderam, ou seja, os erros eles se repetem ao longo do tempo. E nós devemos aprender, e é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Né? Não querer falar, comigo isso nunca vai acontecer. Acontece. Se você não trabalhar com bastante perseverança e dedicação, lembrando que não existe tempo para começar, porque nós não sabemos até onde vai a nossa encarnação. Então é sempre tempo de começar e de recomeçar, para que nós possamos fazer muitas vezes em nossa vida um novo fim, né? Numa existência para que possamos começar cada vez melhor do que começamos a encarnação anterior. Muito bem, e assim encerramos. Agradeço mais uma vez a todos pelo carinho, pela atenção, agradeço a espiritualidade, aos mentores de nossa casa, aos grandes mentores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo os pensamentos e as ideias, pois com a presença deles, que é sempre constante, né, depende da nossa atitude, da nossa sintonia, e com a presença deles nós estaremos sempre bem amparados e sempre assistidos pelas forças do bem. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolva hoje e sempre.